devocional do dia 17 de março, e hoje a gente finaliza a nossa leitura bíblica anual e também os nossos devocionais do Evangelho de João. Em João, capítulo 21, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor. Novamente, Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Algumas versões da Bíblia vão estar: apacente, cuide das minhas ovelhas. Esse é um diálogo na terceira e última aparição de Jesus após a sua ressurreição. É o momento que Jesus ele aparece aos seus discípulos na praia e os discípulos estavam a noite toda tentando pescar, não tinham pescado nada. Jesus aparece e fala para eles lançarem a rede numa determinada direção. Assim eles fazem, o milagre acontece. Aquilo que eles não conseguiram pescar durante toda a madrugada, com apenas uma ordenança, uma palavra de Jesus, eles obedecem e conseguem pegar uma quantidade expressiva de peixes. E quando os discípulos retornam ali para a praia, né, Jesus tinha preparado um café para eles. Durante essa refeição, é o momento que a gente se depara com esse diálogo. Jesus perguntando a Pedro se ele o amava. A gente se recorda que Pedro negou Jesus 3 vezes. E aqui nesse diálogo, quando Jesus pergunta se ele o ama, Pedro responde que sim. E Jesus diz: Então pastorei as minhas ovelhas. Apacentar, meninas, significa cuidar, ensinar, exortar, repreender, instruir, mas é um repreender com amor, alimentar ali da palavra, a vida espiritual. Cuide das minhas ovelhas é bem diferente de exponha as minhas ovelhas, de faça a acepção das minhas ovelhas, discrimine as minhas ovelhas, julgue as minhas ovelhas. Não é isso que o Senhor nos orienta. E como é necessário e atual essa palavra, inclusive nos dias de hoje, onde a gente percebe que a nossa geração, a liderança das nossas igrejas, muitas vezes não apacenta as suas ovelhas. Que os nossos corações eles estejam pautados na palavra do Senhor, para que a gente não se amolde aos padrões do mundo, mas que verdadeiramente sejamos mulheres guiadas pela palavra de Deus. Que a gente se apegue a diálogos como esse. Que nesse momento a gente compreenda que cada uma de nós tem um chamado específico. Cada uma de nós carrega algo único. E nós temos uma missão, assim como Pedro teve, que é apacentar, cuidar, orientar aqueles a quem o Senhor tem confiado nas nossas mãos. Que cada vez mais a gente possa se lançar e se apegar às promessas do Senhor. E cada vez menos a insegurança, a dúvida, as circunstâncias nos limitem do que Deus ele tem poder para fazer. Jesus ele veio por pessoas. A missão de Jesus que ele cumpriu com êxito tem a ver com vidas serem alcançadas, com um sacrifício de amor maior do que qualquer prova de amor do mundo. E o que ele nos pede? Apacente as minhas ovelhas. Quantas ovelhas nesse momento simplesmente estão andando sem rumo? Quantas ovelhas nesse momento estão distantes da voz do seu bom pastor? Quantas pessoas o Senhor permite que se acheguem a nós? Quantas vezes, enquanto as pessoas estão desabafando, temos palavras para compartilhar com elas que vão gerar conforto, que vão gerar paz, mas a gente se amedronta e se cala.
Quantas de nós têm feito como Pedro, que ao se ver ali sem Jesus, ao invés de dar continuidade ao que ele ouviu, aprendeu, testemunhou durante 3 anos caminhando com Jesus, ele tenta ignorar tudo aquilo e voltar ao seu primeiro ofício, que era ser pescador de peixes. Quantas de nós temos agido assim? Na primeira oportunidade, a gente tem fugido do nosso chamado, mas que assim como o Senhor encontrou a Pedro no mar da Galileia, à margem ali da Galileia, ele se encontre conosco e que a gente compreenda que nada é mais importante do que vidas, que o Senhor nos dê estratégias para que cada uma de nós, com a nossa essência, com aquilo que a gente carrega, a gente possa apacentar vidas, que a gente não venha ferir pessoas, que a gente não venha traumatizar pessoas, mas ao contrário, que da nossa fala, do nosso comportamento, possam sair virtudes. Esse é um chamado para cada uma de nós, para que a gente apacente as ovelhas do Senhor. Então que o Espírito Santo ele possa trazer à nossa memória pessoas que ele tem conduzido para caminharem junto com a gente, para que a gente possa apacentar, para que a gente possa discipular, para que a gente possa cuidar, que cada vez mais o nosso coração ele esteja enraizado naquilo que vem do alto, nas características que revelam Jesus, e cada vez menos nos padrões desse mundo. A porta ela continua estreita e que o Senhor todas as vezes ao olhar para a terra, ao estender os seus olhos, ele nos encontre como verdadeiras adoradoras. Que o Senhor nos dê condições de sermos essas mulheres que apacentam as ovelhas do bom pastor.